Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Célia Furtado e esse é o nosso canal Especialista em Unhas. Aqui nesse canal eu vou estar trazendo assuntos relacionados a unhas artificiais e a unhas naturais. Ou seja, vou estar trazendo tudo sobre unhas para você profissional e para você também que deseja conhecer mais sobre unha. Então aqui no nosso canal Especialista em Unhas você vai ficar sabendo tudo que você tem vontade de conhecer relacionado a unhas naturais e artificiais. E hoje nós vamos começar com um vídeo específico que eu escolhi, que é um tema que às vezes se torna muito polêmico para algumas pessoas, que é a proliferação fúngica ou bacteriana nas unhas artificiais. Muitas pessoas acreditam que a unha artificial ela provoca fungo nas unhas. E isso é um verdadeiro mito, né? Uma mentira que foi criada por falta de conhecimento das pessoas, falta de conhecimento dos profissionais e falta de conhecimento dos próprios clientes também. Então as unhas artificiais elas são totalmente seguras. Na minha opinião, ela é uma das melhores ferramentas na área da estética que foi desenvolvida para o bem-estar da mulher e praticidade, né? Quando você coloca uma unha artificial, você tá ali com as unhas sempre lindas, sempre prontas para qualquer situação, principalmente situações de emergências, caso você tenha um evento para você participar, uma festa para ir. Então, quando se está usando unha artificial, você tá já com a sua unha linda. Ela também tem uma grande vantagem porque a gente sabe que, infelizmente, nem todas as mulheres nasceram com o privilégio de ter unhas fortes, grossas e resistentes. Tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, falam assim: eu já usei unha artificial e a minha unha ficou detonada, ela ficou um papel. E isso depende de vários fatores. Né? Um dos primeiros fatores é como que a sua unha era antes de você colocar a unha artificial. Por que você colocou essa unha ali? Né? Algum motivo foi. E geralmente um dos maiores motivos que a mulher decide colocar unha artificial é ou porque as unhas dela não crescem, ou porque as unhas quebram com facilidades. Então ela decide colocar unha artificial, porque quando a nossa unha cresce muito rápido, não quebra fácil, não há necessidade de você colocar um serviço artificial. Mas vamos voltar para o tema escolhido aqui, que é proliferação fúngica e bacteriana nas unhas. Eu me deparo com muitos profissionais que me procuram para tirar dúvidas em relação a esse tema. Célia, a unha da minha cliente está com fungo. E agora, o que eu faço? Aonde eu errei? A culpa foi minha? Não necessariamente. A primeira coisa que você precisa entender em relação à proliferação fúngica ou bacteriana nas unhas artificiais é que existe muitas portas de entrada. E para você identificar qual foi a delas, você precisa ir por uma eliminação, né? Quais são as portas de entrada? A primeira delas é a infiltração. Então, quando eu faço uma unha artificial, que a unha do meu cliente tem infiltração, eu posso ter uma proliferação bacteriana ou fúngica nessa unha? Claro que eu posso, com toda certeza. Porque aquela infiltração, ela gera um descolamento entre o produto e entre a unha, aonde vai formar, né, um espaço ali que vai reter umidade, vai reter sujeira e vai acontecer essa proliferação de fungos e bactérias, ou seja, desses micro-organismos. E para não se ter uma infiltração, é necessário, em primeiro lugar, o profissional ser totalmente capacitado. Em segundo, o profissional procurar usar produtos de alta qualidade. O profissional trabalhar dentro dos padrões de biossegurança, né, no seu espaço de atendimento. O cliente também tem que ter práticas de biossegurança, ou seja, de higiene com as suas unhas. O cliente precisa manter as manutenções em dias, e a manutenção é no tempo que o seu profissional que fez a sua unha determina, não é no tempo que eu decido fazer. Então, dependendo do perfil do meu cliente, eu vou determinar qual será o tempo de manutenção daquela unha. Isso vai evitar esse tipo de constrangimento, né, e de problemas com a unha artificial. Tem outras variáveis também, outras portas de entrada, como por exemplo, alguns tipos de doenças sistêmicas. Pode ser uma porta de entrada para quem está usando unha artificial ter esse tipo de alteração na unha.
Então, por isso é importante, antes de você fazer uma aplicação de unha artificial, você fazer um diagnóstico da saúde das unhas do seu cliente. Não é simplesmente chegar e colocar o produto ali, entrar com o serviço, sem antes você fazer uma boa análise da lâmina, da unha do cliente, se ela realmente é uma unha que está apropriada, saudável o suficiente para receber a aplicação da técnica. Isso vai evitar que você e o seu cliente tenham esse tipo de constrangimento, entre outros fatores. Mas os mecanismos são tantos que eu vou precisar fazer outros vídeos trazendo esses assuntos para você. Primeiro a gente vai voltar aqui e eu quero mostrar para vocês agora esse vídeo de uma pessoa que me procurou que estava com proliferação fúngica. Eu não trabalho com serviço de aplicação de unhas artificiais. Eu me preparei e estudei apenas para trabalhar na parte educacional, né? Então eu me especializei para me tornar uma conhecedora sobre unhas naturais mesmo e as artificiais. E entender o que acontece nos serviços artificiais na nossa unha natural. Mas eu faço muito tratamento de unhas também. Tenho técnicas e protocolos para isso. Então essa moça, quando ela entrou em contato comigo, eu me assustei com a unha dela, né? Vocês podem observar aqui no vídeo que a unha estava extremamente grossa e com muitas infiltrações. Então no momento que eu observei essa unha, eu identifiquei que uma das primeiras portas de entrada que gerou aquela proliferação ali foi a infiltração. E o serviço também que não estava bem feito. Então o gel não foi bem selado sobre a unha. Tinha muitas infiltrações e tinha bolhas de ar. Então quando o gel não é bem secado sobre a unha, ele vai gerar uma umidade ali. E aquela umidade também pode ter uma proliferação fúngica. E a secagem correta do gel pode estar relacionada se deixou o tempo correto ou se o equipamento, a cabine e o veículo profissional usa era boa, né, de qualidade, se ela estava dentro do prazo de validade, se o gel tinha qualidade. Vocês estão observando que os fatores são muitos, né? Não é um fator só, são muitos os fatores. E nesse momento eu achei que tinha proliferação apenas em uma unha. E quando eu comecei a entrar com o meu procedimento de iônico-abrasão, porque a primeira coisa que um profissional deve fazer, se ele tiver um cliente para atender, seja uma cliente que faz serviço com você ou uma cliente que veio de um outro local, de um outro profissional, porque um bom profissional ele sabe resolver o problema. Não importa se o cliente é seu ou se é um cliente que fez em outro lugar, mas veio em você para fazer a remoção. Resolva o problema do seu cliente, se prepare para isso. Então, quando eu entrei com um procedimento chamado ônico-abrasão, onde eu uso uma broca de tungstênio, meninas, é importante você entender que para fazer esse procedimento, você tem que ter uma preparação. Você precisa ter um domínio do micromotor e o domínio dessas brocas também, porque a remoção é apenas do produto. Quando eu entrei com o procedimento e removi, eu observei que era mais de uma unha. Todas as unhas estavam acometidas. E ali não era uma proliferação fúngica. Que bom, né? Porque se fosse uma proliferação fúngica, seria mais complicado para tratar. Era uma proliferação bacteriana, conhecida como síndrome das unhas verdes. Essa síndrome, ela é muito comum em unhas artificiais, tá? Em unhas que estejam com acrílico, com fibra, com banho de gel, com esmalte em gel, independente da técnica de revestimento que você trabalha, qualquer uma delas, pode acontecer uma proliferação fúngica. Essa bactéria, ela é muito atraída pela umidade. Então, problemas de infiltração é muito sério em unhas artificiais e você, profissional, tem que estar atento para controlar isso aí. Então, depois que a gente remove o produto, eu entrei com um procedimento de iônico-abrasão, já não do produto, mas agora da lâmina, né? A nossa unha, ela é constituída por camadas. E se você, só cortando aqui o nosso assunto, se você não conhece sobre anatomia da unha natural e você tem vontade de conhecer, eu posso estar trazendo depois para você também um vídeo completinho sobre a estrutura da unha para você conhecer mais. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Entrei com o procedimento de ônico-abrasão da lâmina. Então, infelizmente, nesse momento, para que eu consiga resolver o problema dessa cliente, eu preciso desgastar essa primeira camada
laminar da unha. Então, tirei, porque se o problema ele está superficial, quando você faz a raspagem suavemente, você já retira ali aquelas camadas que estão, né, tomadas pelaquela proliferação. Então, você já consegue resolver. Após esse procedimento, você já tem que entrar com uma aplicação para neutralizar aquela proliferação, aonde você vai estar usando produtos naturais, que você manicure, você neodesign, pode trabalhar com eles. Aqui no caso dessa cliente, eu entrei com a aplicação do óleo de melaleuca, porque ele tem ação antifúngica, antisséptica, bactericida e fungistática. Apliquei ele, em seguida entrei com regenerador de unhas, que é uma pomada, e ali eu fiz o quê? Uma selagem desse produto. Aplico ele, deixo agir por alguns minutos e selo sobre a unha natural. Esses mesmos produtos o nosso cliente tem que ter para o home care. Então ele vai comprar com você ou você vai indicar o local onde ele vai estar comprando. Eu vou deixar um link abaixo, tá? Dos produtos que eu usei para técnica, para se você quiser adquirir, você saber onde comprar. Então, o cliente vai ter esse produto e você vai passar um protocolo de como ela vai usar. Ela vai ter que usar o óleo e a pomada regeneradora, porque ela regenera a nossa unha, ela fortalece, ela tira a sensibilidade por 30 dias. Então, durante 30 dias, esse cliente não pode colocar nenhum serviço artificial e cosmético, tá? Também não pode esmaltar a unha e nem fazer a cutícula, porque a cutícula, ela é a nossa proteção. Então, como essa unha tá sensível e tá em processo de regenerar, a gente mantém a cutícula ali para ela cumprir com o papel dela, e o papel dela é proteger, né, a nossa unha de entrada de micro-organismos, como fungos, bactérias, entre outros. Após 30 dias, o cliente deve voltar até você e ali você vai fazer uma nova análise de como está a unha dela. Se a unha tiver passado por uma boa regeneração, aí você pode voltar a entrar com o processo de aplicação das unhas artificiais. Eu não recomendo que seja um tempo inferior a 30 dias, é no mínimo 30. Na verdade, eu, Célia, em situações assim, eu trato a unha da minha cliente. Porque a nossa unha ela é constituída por camadas, por células regenerativas. Então, eu prefiro tratar aquela unha por 3 meses, né? Deixar ela forte, porque ela demora a crescer. Então, uma unha da mão, a regeneração dela é de 3 meses a 6 meses. Para a placa que está alterada, né? Que está sensível, fina, sair e vir uma nova placa ungueal, uma nova unha saudável. Ela vai crescendo, crescendo, vai deslizando e vem uma nova unha. E a gente também trabalha com uma técnica que eu costumo falar, que é a vitamina T, ou seja, tesoura, né? Se a unha tá sensível, não adianta você tentar deixar aquela unha crescer fraca. Aquela lâmina que está super fina, sensível, ela tem que ir saindo. Então, a unha vai crescendo, você vai cortando, 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 até regenerar 100%. Porque a parte que estava sensível, mesmo que ela cresça, ela vai estar o quê? Tão fina que ela vai dobrar para trás, vai gerar sensibilidade no seu cliente. Então, manter as unhas limpas e bem curtas e usar os regenerativos, tá? Os óleos que têm esse potencial antifúngico, bactericida, regenerativo, as pomadas também que têm esse poder, existem várias no mercado. Eu posso estar indicando algumas para você. E o cliente ele tem que fazer um uso diário. A pomada, por exemplo, o cliente ele tem que usar no mínimo 6 vezes por dia. E é claro que se a unha estiver esmaltada, a absorção ela não vai ter um poder que ela tem quando a nossa unha está natural. Então, você trabalhando dessa forma, você consegue entregar novamente para o seu cliente unhas totalmente saudáveis e ele pode voltar a fazer uso de unhas artificiais caso ele deseje. Algo muito importante que você precisa saber. Por que você, profissional, se depara muito com problemas na sua mesa? E se você ainda não teve problema, em algum momento pode acontecer. Né? Pode acontecer, ou seja, com um cliente que já era seu ou que vem de outro lugar. Porque você precisa aprender a fazer um diagnóstico da unha do seu cliente. Você precisa entender se aquela unha pode ou não receber produtos artificiais. Eu costumo dizer para os alunos que muitas vezes fazemos vista grossa para a alteração que está na unha.
Às vezes o cliente te procura e tá com a unha já toda fúngica, uma unha descolada, uma unha fina, e ele quer colocar a unha artificial para resolver aquele problema. E você precisa explicar para esse cliente que a unha artificial não vai resolver problemas de doença. Ele precisa procurar um profissional médico, que nesse caso seria um dermatologista, para ajudá-lo com essas situações. E é claro que dentro das doenças e alterações das unhas, existe algumas que já o profissional médico não vai poder resolver. Aí quando se faz um diagnóstico que não tem solução para aquele problema, que as unhas dela vai ser sempre fina e frágil, é claro que aí ela pode adotar, né, os serviços artificiais. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês que as unhas artificiais, elas são uma das melhores coisas, elas são práticas, ela resolve a nossa vida. A gente também precisa entender que se a minha unha é fina desde que eu nasci e eu tomo suplementos, minha alimentação é balanceada e elas não ficam fortes, e eu não quero ter essas unhas frágeis, eu quero ter uma unha com aparência mais saudável, com mais resistência, com a duração de esmalte melhor, eu posso fazer uso do cosmético sim, né, da unha artificial, não tem problema nenhum nisso. Mas primeiro, o cliente ele tem que estar consciente disso e fazer a análise se é realmente o que ele quer, para depois ele não culpar você, o profissional que fez o serviço dele, e não culpar as técnicas, né? E dizer assim, depois que eu coloquei esse produto, a minha unha acabou. O cliente ele precisa entender que quando a gente usa a unha artificial, principalmente quando você usa por um tempo prolongado, chega um momento que você não lembra nem como que era a sua unha. Você nem lembra que você decidiu usar porque sua unha era muito fina. E é claro que na hora que você tira aquele produto, você vai ter um choque, né? Você vai sentir ali a fragilidade. Porque outra situação também importante que as pessoas precisam entender é que a unha artificial não é que ela estraga a unha, mas ela deixa a unha frágil. Ela provoca uma fragilidade se usar por longo prazo. Mas essa fragilidade, ela está relacionada também não só à técnica e não só ao produto. Ela está relacionada também à própria unha da pessoa. Existem mulheres que a espessura da unha dela é extremamente grossa. E isso está ligado à própria genética daquela mulher. É como o nosso cabelo. Tem pessoas que têm o cabelo com fio extremamente muito frágil, muito fino, e é da genética, e outros têm muito cabelo, o fio é extremamente grosso. Isso acontece também com a nossa unha. Então, assim, se geneticamente a minha unha já é fina e eu decido usar um produto artificial por longo prazo, eu vou, infelizmente, sofrer a síndrome das unhas frágeis, né? A síndrome das unhas frágeis, você não precisa simplesmente usar unha artificial. Se você nunca usou unha artificial e você percebe que as suas unhas são frágeis, isso também está ligado ao quê? Uso de produtos químicos de uso doméstico, né? Então, se você tem contato com muita água, limpa a casa, produtos químicos, você vai sofrer com a síndrome das unhas frágeis. Se você entra na menopausa, a mulher quando entra na menopausa, ela percebe as unhas muito frágil, né? E ela nunca nem usou uma unha artificial e a unha tá como um papelzinho. Então, vamos parar com essa história de que é a unha artificial que deixa a unha frágil. Não, existe muita coisa ali por trás. E eu tô aqui para ajudar você, profissional, a entender mais sobre isso, a aprender a colocar essas questões para o seu cliente. Mas para isso, antes de você fazer um serviço, você tem que sentar na sua mesa de atendimento e entender que você é mais do que uma simples manicure e uma simples nail design. Você é um profissional que entende sobre unhas. E se você não entende, eu tô aqui para te ajudar. Passar todas essas orientações de forma correta para o seu cliente, né, para que ele entenda como fazer um diagnóstico daquela unha, né, fazer registros de fotos, fichas de anamnese com perguntas básicas que vão te ajudar no seu serviço. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele foi relevante para você, se ele fez diferença para você e você gostou, não deixe de clicar em gostei, seguir a gente aqui no canal se você ainda não segue e compartilhar. E também deixe os seus comentários, as suas dúvidas, para que eu possa responder, entender aonde eu posso te ajudar e criar mais conteúdos para vocês que vai transformar a sua vida profissional. Eu posso te garantir que se você ficar com a gente aqui no canal,
a sua vida como manicure e nail design nunca mais será a mesma. Ela será muito melhor. Você vai se tornar um profissional referência para os seus clientes. Até o próximo vídeo e um abraço.